Então, gente, hoje eu vou responder um pouco das dúvidas, enfim, perguntas que tem feito para mim em relação a viver fora, né? Eu estive no Brasil recentemente e várias pessoas, né, conhecidos, que vêm perguntar, que têm intenção de vir para a Europa, né? Seja para a Espanha, para Portugal, e pessoas que querem se mudar, né? Se mudar, não é só vir visitar a turismo, né? Quer se mudar, sair do Brasil e me perguntam várias coisas, que tem até perguntas que não tem como responder, que é muito relativo, né? De cada pessoa, do estilo de vida, de cada... Ai, quanto que eu preciso para morar lá? Na Espanha, por exemplo, aqui onde eu moro. Quanto que eu preciso por mês? Depende, gente, depende da vida de cada pessoa, do estilo de vida de cada pessoa, quantas pessoas são, em que lugar, né? Varia muito de um lugar para o outro, de uma região para outra do país, né? Ou até mesmo da própria cidade, enfim. Então tem perguntas que não tem como responder, depende muito. E é claro que quanto mais melhor, né? Seja viver aqui na Europa ou no Brasil, em qualquer lugar, quanto mais recursos a pessoa tiver, uma vida melhor ela vai ter, né? Então isso é muito relativo. Mas eu queria dar assim, o meu ponto de vista, né? A minha opinião de uma pessoa que mora vários anos fora, e eu queria dar eu queria dar a minha opinião em relação a isso, cumprimentando gente conhecida. Eu moro aqui, eu conheço as pessoas me conhecem. Então, eu dou assim a minha opinião, porque eu falei com várias pessoas, né? Como eu comentei recentemente, eu estive no Brasil, e eu conversei com pessoas que nunca saíram, às vezes, nem da própria cidade. Vídeos externos é um pouco complicado. Tem pessoas falando, tem avião passando. Eu estava tentando fazer o vídeo, eu estava fazendo e passa um avião pequenininho, barulhento. Enfim, é assim mesmo. Então, eu vou dar a minha opinião. Tem pessoas que nunca saíram não só do país, como nunca moraram em outra cidade do próprio país, né? Nunca se mudaram dentro do próprio país e elas querem tomar já uma decisão de se mudar para um outro continente, né? Bastante diferença, assim. Então, eu costumo dizer que não é para todo mundo, né? Uma coisa é você vir morar, passear. Você vem visitar, você vem passar uma temporada, enfim, umas férias, passar uns dias. E outra coisa é, de fato, se mudar para o país. Então, há uma grande diferença, né? Você ir num lugar visitar e outra coisa é você morar no lugar. E outra coisa muito diferente ainda é você ir morar sem nunca ter ido visitar, sem você conhecer nada do lugar. Internet não é um lugar que faça você realmente conhecer sobre um lugar, né? Hoje em dia as pessoas vão muito por redes sociais, né? Seja o canal no YouTube, e usar como referência. Não é referência. O que a gente mostra na internet são momentos, né? A gente pode compartilhar ali, enfim, alguma situação, alguns momentos, algumas coisas, que isso representa muito pouco, né, do que é a vida cotidiana realmente. E tem gente que fala, porque a internet é ilusão, o Instagram é ilusão. Não é que é ilusão, é que aquilo são só pequenos momentos de um dia ou de uma semana, de um mês, né? Então, e as redes sociais, elas são os lugares onde a gente guarda as nossas melhores recordações, né? O que a gente quer realmente lembrar. Então, o nosso álbum na internet é um lugar
onde quem entra no meu Instagram vai achar a vida da Thaís é só viajar, a vida dela é um mar de rosa, é uma maravilha. E, gente, não é nada disso. É uma vida normal, né? Mas o que eu compartilho são os meus melhores momentos. Eu não compartilho, eu não vou ficar ali, poxa, tem gente que faz, né? Tem gente, até gente famosa, que compartilha os seus problemas nas redes sociais, que a briga com o marido, com o ex-marido, né? A guerra com bens, com um monte de coisa, e ficam jogando tudo na internet. Tem esse tipo de gente, mas a maioria só compartilha momentos bons, né? Que eu quero lembrar, né? Tipo, viajei, eu vou mostrar os melhores, né? Vou guardar ali minhas melhores recordações. Então, não levem em consideração só o que vocês veem pela internet. Então, esse é o primeiro ponto, né? Não se basear só na vida linda e bela que a gente vê pelo Instagram, porque aquilo não é que não é real, é que aquilo só são momentos, recortes da vida da pessoa, né? Não está ali todo o contexto, né? Os perrengues do dia a dia, as dificuldades, problemas tem em todos os lugares. Mas, resumindo, eu, na minha sincera opinião, acho que você se mudar para um lugar que você nunca foi, que você não conheceu, que você só conhece através das redes sociais e tal, e já tomar essa decisão é algo bastante delicado, né? Eu sempre aconselho que o ideal é você ir conhecer primeiro o lugar, né? E se você realmente tiver decidido, não é isso que eu quero, e embora isso também não vai ser uma grande referência, você ir passar só uns dias, não é o suficiente para você de fato conhecer o lugar, a cultura do lugar, como é a rotina no lugar, né? Vamos supor, se você vai no verão e você vai achar agradável o clima, mas você passar o inverno ali vai ser muito diferente do inverno no seu lugar de origem, que às vezes pode ser, por exemplo, no norte do Brasil, onde as pessoas nem sabem o que é usar um casaco, porque lá não faz frio, né? Diferentemente do sul do Brasil, por exemplo, né? Que as pessoas que já moraram, eu, por exemplo, já morei vários anos no sul e a gente está acostumado com frio, né? Mas, então, são vários fatores que vai determinar a qualidade de vida da pessoa realmente, né? Então, eu aconselho que o correto é visitar o lugar para já ter uma base, mas só na vivência mesmo é onde vai ter, de fato, a experiência e a conclusão. Então, por isso que tem muita gente que se muda para cá, para a Europa, seja Portugal. Eu vim lá no Brasil, eu peguei bastante Uber, assim, converso, né, com as pessoas. Eu me lembro de uma que era uma mulher, motorista, né, e ela estava contando, quando eu comentei que eu morava... Ah, você é do Rio? Você é da onde? As pessoas ficam meio confusas com o meu sotaque, porque eu sou do Rio, mas eu morei no sul do Brasil, já morei fora, moro fora, né. Mesmo da outra época que eu já morei aqui na Espanha, e quando eu voltei para o Brasil, as pessoas ficam, de onde você é? Não reconhecem muito bem, porque eu tenho um sotaque misturado, convivo com pessoas de outros lugares, aí, enfim, pego de tudo. Uma mistura meu sotaque. Então, não sei, você é da onde? Você é daqui do Rio? Não, eu sou do Rio, mas faz muito tempo que eu não moro no Rio e tal. Enfim, conversei com a menina e falei que eu estava morando, que eu moro aqui na Espanha, e ela estava me contando a situação de um parente, eu não lembro se era um primo, um irmão, não lembro bem, alguém da família dela que mudou recentemente para Portugal, vendeu tudo, gastou tudo que tinha, mudou com a família inteira, né? O marido, a mulher e uma filha, né? Tinha uma criança no meio da história que simplesmente não se adaptou, que morria de falta, morria de saudade dos avós, que era muito apegada aos avós, e a criança estava deprimida, só chorava e estava pedindo pelos avós. E essa família também não encontrou uma moradia adequada, não conseguiu, né? Porque foi para lá, assim, a gente pega um hotel e chega lá e vamos procurar uma casa para morar, como se fosse tudo muito fácil, e não é. Inclusive Portugal está super lotado, né? Porque muitos brasileiros se mudaram recentemente e está tendo falta de imóveis, né? Não só brasileiros, mora gente de vários lugares, enfim. E está super lotado, porque é um país muito pequeno, né? Lisboa, por exemplo, é uma cidade muito pequena, e, enfim. E imagina, o Brasil, a população do Brasil se decide mudar, não cabe, né? Não vai caber nem no mar de Portugal. Então, a pessoa chega lá e lida com os problemas, né? De encontrar uma moradia, as burocracias que tem, você tem que estar preparado financeiramente, enfim, são uma série de coisas que se requer para você se mudar e imagina para um outro país. Então eu deixo bem claro
para as pessoas não se iludirem com só o que vê pela internet, os melhores momentos de certas pessoas, porque a vida real, a vida no dia a dia não é só essa maravilha. Então, tem que ter bastante responsabilidade, né? Ainda mais quando se refere a uma família, né? Você vai se mudar com criança e tal, tem adaptação. Eu me mudei para cá com as minhas 2 filhas, mas eu já morei aqui há anos atrás, antes de ter minhas filhas, né? Em outra época, eu já conhecia. E mesmo assim já foi uma experiência completamente diferente eu ter me mudado com as minhas filhas. Da outra época eu era sozinha, era solteira, não tinha criança e não tinha que ver escola para criança. E quem acompanha, né, o canal já há tempo sabe que eu me mudei, né, de Bilbao para cá, para Cantábria, por causa da questão da escola, do idioma. Enfim, um idioma, um dialeto que tem lá que é obrigatório nas escolas e que não estava tendo uma adaptação para minha filha, né, especial, uma criança estrangeira que vem de fora precisava de um reforço ali com a questão do idioma e não tinha, estava sem professor e não me deixavam trocar de escola, porque é proibido, não, tem que esperar um outro ano letivo para você dar entrada. Não, mas a menina está passando um problema com essa questão e não está tendo o suporte que precisa. Enfim, naquela época esse idioma nem estava no Google Tradutor, até para ajudar a fazer os deveres da criança não tinha, né? Na época esse idioma não estava nem reconhecido no Google Tradutor para você traduzir, era super difícil, hoje já está, né? O Euskera já está no tradutor. Então eu já passei alguns perrengues, né? Algumas dificuldades num país que eu já conhecia, que eu já tinha morado por 2 anos e por eu ter vindo com as minhas filhas já foi outra experiência bem diferente. Então eu deixo claro que tem que ser bem estudado. Eu comentei um exemplo, né, dessa menina do Uber, né, que me contou a história lá desse parente dela, que eles acabaram voltando. Eles estavam, ela me contou ali a situação que estava acontecendo naquele exato momento. Esse parente, eu não lembro se era irmão ou primo, está voltando, já está com a passagem marcada, né, para tal data, estão vindo, estão voltando porque não se adaptaram, porque eles foram sem... Aí eu perguntei, mas já tinham morado em outro lugar? Não, era no Rio de Janeiro que eles moravam, nunca tinham saído do Rio de Janeiro, nunca tinham morado em outro lugar e pegaram as malas, fechou, vendeu tudo e foi com família, né, mulher, filha, para morar em outro país, sem conhecer, sem saber nada. E simplesmente, quando eu dou esse conselho, eu falo assim, gente, o ideal é primeiro vir conhecer, vir como turista, conhecer só de passeio para ver e depois se decidir, se mudar, se programar. Não, mas eu não vou ter condição de fazer isso 2 vezes, né? Tipo, de ir lá para passear e para depois ir para morar. Então eu vou gastar muito, é melhor eu já gastar de uma vez só, já vou de mala e cunha, tipo, vou de vez. E só que aí eu falo, gente, mas se você vier definitivo e você não se adaptar ou não for o que você espera, você vai gastar muito mais. Você vai gastar bastante mais. Porque você, quando vem sem preparo, né, você tem bastante mais gastos. Você vai morar num lugar que talvez não é adequado, você vai mudar e nisso você paga a imobiliária, você paga a fiança, que se você não completar um tempo, às vezes é 6 meses ou 1 ano, não te devolve, é um dinheiro perdido. Se você não encontrar trabalho, tem gente que precisa trabalhar no lugar e não vai encontrar, né, e vai perder, vai ter que estar se sustentando enquanto isso, e não só por 1 semana ou 2 semanas, que é o tempo de turismo, que você vai ter um gasto por 1 ou 2 semanas ou 3, seja lá quanto tempo for, mas morar você vai passar os meses, então são gastos que você vai ter que se sustentar, e às vezes é uma família inteira, né, por vários meses, e às vezes a pessoa não tem esse recurso e ela acaba se frustrando. Então eu deixo bem aqui claro para quem está com essa, né, com esse plano, avaliar bem se não vale a pena primeiro ir conhecer. E teve gente que já ouviu o meu conselho, eu já conheci gente que veio de visita, né, para conhecer, para depois decidir, sabe? E aí se programa o tempo que você precisar, mas você já sabe o que você vai fazer, você já deu uma pesquisada, aí você vai nas imobiliárias e vê o que pede, se você cumpre os requisitos, né? Tem gente que não sabe da questão do documento, que você precisa ter, né, como estrangeiro no país, porque sem esse documento, né, que é o NIE, não, você não faz nada, você não consegue, você conseguiu alugar um imóvel, vamos supor que você tem bastante dinheiro para não ter muita burocracia, você vai pagar quantas fianças a pessoa pedir e tal, mas você não tem o documento, e aí como é que você coloca a luz, a água no seu nome, você contratar a internet, você contrata, tudo precisa desse documento, como um CPF no Brasil, tudo precisa. Então,
tem várias coisas que às vezes a pessoa não sabe e ela se muda para um lugar sem ter nenhum documento do lugar, sem, enfim. Então é muito delicado. Eu deixo aqui esse alerta para as pessoas que querem se mudar, avaliar direitinho, né, tudo que é necessário e pensar bem se não vale a pena ir conhecer primeiro como turista, né? Conhecer pessoas ali, ver como é a vida ali no lugar que você escolhe e para tomar a decisão definitivamente.